A paz do Senhor Jesus, esse é o seu canal Shekinah Web. Peço para você que está acompanhando esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar. A mensagem da palavra do Senhor se encontra em Salmos de número 106. Você que está com sua Bíblia, abra a palavra de Deus em Salmos de número 106, versículo 1. Que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, operamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e os resgatou da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram seu conselho, mas deixaram-se levar por seus desejos no deserto, e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes atendeu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas, e tiveram inveja de Moisés no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu a Datã, e cobriu a família de Abirão. E um fogo se acendeu na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. A palavra do Senhor fala da graça divina e a ingratidão de Israel. A graça de Deus, sua infinita misericórdia e a ingratidão do povo de Israel. Ingratidão de um povo que Deus, quando estavam em aflição, no Egito, porque no Egito eles estavam sendo subjugados por Faraó, pelos egípcios, ao ponto em que eles não tinham mais forças, não estavam mais resistindo o jugo de Faraó sobre eles. Muitos morreram ali, morreram em grande sofrimento, morreram tendo que realizar aqueles trabalhos pesados no Egito. Era no campo, as colheitas, eram na fabricação de tijolos, um trabalho muito pesado, e muitos ali morreram. E grande era o sofrimento daqueles que restaram. Eles lamentavam, não suportavam mais a escravidão no Egito. E quando não estavam mais suportando, suas forças se acabando, quase sendo destruídos, então eles clamaram a Deus, porque não suportavam mais. E quando fizeram esse clamor a Deus, suplicando pela misericórdia de Deus, Deus então prometeu o livramento. Deus prometeu a eles que lhes concederia o livramento, e Deus cumpriu, porque ele escolheu Moisés, que tirou aquele povo do Egito, que Deus os fez sair do Egito com grande vitória.
Foi grande a vitória sobre Faraó, sobre os egípcios. Tiveram sim que atravessar o deserto. Estiveram diante do mar vermelho. Deus os provando. E atrás estava Faraó, que foi ao encalço deles. Estavam cercados naquele lugar. Na frente o mar dos lados montes. E Faraó ao encalço. E aquele povo, eles começaram então a murmurar. Começaram a falar com Moisés, a murmurar porque estavam ali. E Faraó com o exército se aproximando, eles começaram a dizer que poderiam ser mortos ali, que seriam mortos pelo exército egípcio. Mas Deus estava permitindo tudo aquilo para mostrar seu grande poder ao seu povo. Deus permitiu tudo isso para que pudessem ver seu grande poder. Porque o Senhor disse, o meu nome será glorificado em Faraó. Quando Deus disse que o seu nome seria glorificado em Faraó, no inimigo do povo de Israel, Deus já estava agindo, já estava trabalhando, o povo não estava entendendo, mas Deus estava ali na peleja. E Deus prometeu livramento e confirmou o livramento, porque eles passaram, atravessaram a pés enxutos. Os egípcios não, quando pensaram, depois do povo ter atravessado, eles pensaram que também poderiam, estavam com seus carros, seus cavalos, pensando, nós também podemos. Mas quando chegaram no meio, então o Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho se voltassem ao normal, e eles começaram então a entender, é o Deus de Israel que está contra nós. E diz a palavra do Senhor que o povo de Israel viram grande livramento da parte de Deus, viram de perto com seus próprios olhos, porque viram os corpos dos seus inimigos. Sim, seus inimigos foram destruídos, não foram eles que através de suas forças destruíram, mas Deus através do seu grande poder, Deus agiu, ele confirmou o livramento prometido. Mas diz a palavra do Senhor, que mesmo o Senhor tendo feito o povo atravessar, ali eles cantaram, ali glorificaram ao ver isso, mas foi por pouco tempo, porque era um povo obstinado, um povo de coração endurecido, rebelde, que muitas vezes viraram as costas para Deus, mesmo tendo visto as maravilhas, os sinais de Deus desde o Egito, da primeira à 10ª praga, que não os atingiu. Sim, atingiu os egípcios, mas não o povo de Deus. Eles viram também o que Deus fez por eles ao atravessar o mar, quando Deus abriu o caminho só para eles e não permitiu que o inimigo passasse, mas somente eles passaram. Ali cantaram, glorificaram, mas quando estavam no deserto, a grande murmuração do povo, mesmo Deus provendo alimento, não deixando que nada lhes faltasse, eles murmuravam, se revoltavam contra Deus e contra Moisés, que era o líder que Deus havia colocado à frente deles para guiá-los. E não era só Moisés guiando, porque à frente quem estava era o Senhor. Porque diz a palavra de Deus que durante o dia uma coluna de fumaça, à noite uma coluna de fogo guiava o povo. Foi essa coluna que se colocou atrás do povo quando os egípcios tentaram chegar até eles, e Deus não permitiu, mas Deus continuou com essa coluna guiando o povo, a sua presença foi com eles, Deus estava à frente deles, mas eles murmuravam por tudo, se voltaram contra Moisés e Arão, se sentindo inveja. Diz a palavra do Senhor sobre Datã e Abirão, que sentiram inveja
dos servos de Deus escolhidos pelo Senhor. Eles sentiram grande inveja em seu coração, planejaram, se voltaram contra eles, mas não era contra Moisés e Arão que eles estavam se levantando, porque foi Deus quem os escolheu, era contra o próprio Deus. Mas diz a palavra do Senhor que abriu a terra e os engoliu, porque Deus é poder, Deus é fogo, Deus é justiça, Deus agiu pelos seus servos. E esta palavra hoje para o seu coração, o Senhor quer falar acerca o que Ele quer que você entenda. Um povo que Ele abençoou, um povo que Ele guardou, que esteve com as mãos estendidas sobre eles, mas era um povo de coração endurecido. E infelizmente hoje ainda há murmuração. Quantos têm murmurado? Quantos têm murmurado, têm falado muitas coisas que têm desagradado a Deus? Quantos que não sabem agradecer, mesmo vendo as maravilhas, os sinais da parte de Deus? Essa mensagem fala que Deus demonstrou um amor muito grande para o seu povo, um amor muito grande os livrando, mas se esqueceram muito cedo das maravilhas de Deus, dos conselhos do Senhor. Muitas vezes ali no deserto viraram as costas para Deus. E diz assim: e Ele lhes atendeu o seu desejo, mas enviou a magreza às suas almas. Diz a palavra do Senhor também no versículo 18: e um fogo se acendeu na sua gente, a chama abrasou os ímpios, os abrasou, porque era um povo de coração endurecido. E quantos têm endurecido o coração para Deus? Quantos ainda têm endurecido o coração? Quantos ainda têm deixado entrar a inveja? Quantos têm agido como Datã e Abirão? Quantos têm se levantado, como aconteceu contra Moisés, contra Arão? O Senhor os escolheu, mas o povo não estava aceitando, não aceitaram. Datã e Abirão não aceitaram, disseram porque não era eles, disseram porque eles não poderiam fazer os mesmos sinais que Moisés e Arão, porque eles não poderiam fazer o que eles faziam. Eles achavam que poderiam fazer os mesmos sinais, mas Deus tinha um plano diferente com Moisés e Arão. Com Datã, Deus tinha também, era do ministério do louvor, ele era um levita, mas ele não quis aceitar o que Deus queria para a sua vida, porque cada um na presença do Senhor tem uma função, podemos dizer, eu posso dizer assim, Deus escolhe cada um para uma obra. Não podemos invejar o que Deus concedeu ao outro. O que Deus deu a Moisés, Ele não deu a Arão. O que Ele deu a Arão, Ele não deu a outro. Mas diz a palavra do Senhor que por causa da inveja pereceram, a terra abriu e os engoliu. O Senhor mostra isso para nós no dia de hoje, um exemplo para nós, que a inveja leva à destruição e que murmurações contra Deus, como fez o povo, também impede a bênção. Muitos não foram abençoados ali naquele deserto. Muitos não foram abençoados ao sair do deserto. Nem conseguiram sair por causa da murmuração. Um povo de coração endurecido que viu os sinais de Deus, mas depois quando foi feito aquele bezerro, adoraram como se fosse um Deus, enquanto Deus havia feito grandes coisas em seu favor. E Deus também tem feito grandes coisas por você. Será que você tem agradecido ou tem endurecido o seu coração e não dado ouvido à voz de Deus? Guarda essa mensagem no seu coração: não endureçais os vossos corações, diz a palavra do Senhor.
Neste momento, peço mais uma vez para você que ouviu essa mensagem, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.